Esse é o podcast Meu Mundo Autista. Esse é o Alexandre Soledade. Que bom que você está aí do outro lado. A gente resolveu fazer essa proposta hoje de conversar. Esse é um podcast exclusivo para quem nos segue, que nos acompanha. A gente vai falar sobre limites do autismo. Gente, quais seriam os limites do autismo? É determinado pelo quê? Existe o limite do autismo e o limite da pessoa autista. Então, a gente pretende começar a conversar sobre um assunto que aos poucos passa a ser uma rotina na vida de você, principalmente você, pai e mãe, porque é preciso entender: seu filho não vai deixar de ser autista ao atingir a fase adulta da vida. E aí? E depois? Ele não vai ser mais aquela criança que depende totalmente de você. Ou será? Vamos conversar? O autismo, como a gente bem sabe, ele se manifesta, ele é apresentado em três formas, três níveis. Esses níveis conjugam ou aglomeram vários tipos de transtornos ou apresentações ou manifestações do espectro autista. Então, existem vários grupos de pessoas que se enquadram no nível 1 e assim por diante, no nível 2, nível 3. O nível 3 a gente sabe que é o nível que vai depender um pouco mais da gente. Depender de pessoas ao seu redor. Mas não necessariamente, mesmo sendo nível 3, não quer dizer que ele não tenha condição de ter alguma autonomia. Verdade. Quanto mais o autismo se apresenta de uma forma mais dura, mais severa, ele perde a autonomia. Mas, mesmo assim, a gente tem que lutar para que isso aconteça. Tá? Quando a gente fala do autismo, eu achei uma frase bem interessante de um texto que diz assim: quando se discute sobre o futuro de uma pessoa autista, sempre vem em mente a possível independência que essa pessoa terá. Esse é um assunto que, infelizmente, ainda hoje assusta algumas pessoas. Pois é, meu filho será independente? Minha filha será independente? O que você acha? Analisando a situação hoje, o quadro hoje, a condição hoje do seu filho, sua filha. Não dá para saber, meu filho é muito novo ainda, minha filha é muito nova ainda. Mas o que você tem feito para promover a independência do seu filho, da sua filha? Quando a gente faz questão, gente, não é questão de gênero, tá? Falar toda hora filha, porque durante muitos e muitos anos o autismo foi dado como uma doença ou patologia ou condição associada ao gênero masculino. E isso dificultou em muito o diagnóstico das meninas. Muitas meninas só conseguiram receber o diagnóstico já na fase adulta da vida, porque criou-se a mítica que o autismo era uma condição masculina. Para que a gente coloque na mente das pessoas que existe o autismo feminino, por isso que a gente força a dizer sua filha, tá? Então é importante isso. Então, qual seria o nível de independência? Primeiro, você tem que identificar quais são hoje os limites do seu filho ou sua filha. Quais são os limites? O limite da fala, o limite da comunicação. A fala e comunicação são coisas diferentes, são bem distintas. Então, o fato de seu filho não ter a fala não quer dizer que ele não se comunique. Não quer dizer que seu filho, por exemplo, existe uma limitação, talvez mental. Não quer dizer que ele não seja uma pessoa inteligente, mas que talvez ele não tenha capacidade de absorver ou devolver a informação como a gente espera, uma informação processada que nós esperamos que ele devolva. Então, ao falar sobre limites do autismo, é preciso identificar primeiro quais seriam, em tese, os limites do seu filho, da sua filha, e também perceber quais são os meus limites. Porque muitas vezes o autismo se apresenta de uma forma branda, leve, mas vamos fazer um parêntese, mesmo leve, de leve não tem nada. Mesmo as manifestações ou apresentações mais
singelas ou mais simples ou até discretas da condição autista, a gente percebe que existem limitações da criança autista, do jovem autista e também nossa, pai e mãe. Muitas vezes a gente fica perdido, a gente não sabe o que fazer, mas é uma coisa que é talvez via de regra e parece uma coisa até tola. Na dúvida, eduque seu filho como se fosse uma criança normotípica. Sim, a pessoa autista se desenvolve idêntica a uma criança normotípica, exceto pelas situações em que existe uma necessidade de atenção especial. Então, não é uma criança de cristal. Essa criança que está com você, recém recebido o diagnóstico, ela precisa ser estimulada, brincar, se divertir, igual qualquer outra criança. Esse ponto é um ponto crucial e aí te faço novamente a pergunta: qual é o seu limite? A dúvida, né? Qual é o seu limite? Né? Então, agora vamos tentar elucidar qual é o meu limite. Meu limite, de repente, é a informação? Meu limite é o fato de eu não ter paciência? Meu limite, de repente, ele esbarra na falta de conhecimento e empatia da família quanto à situação, condição autista do meu filho, minha filha? Ah, qual seria o meu limite? O limite do autismo muitas vezes esbarra no teto imposto pelo limite do pai e da mãe. Muitas vezes pais e mães não têm condição, e aqui eu faço um parêntese, não é somente a condição financeira. Fato, verdade. O pai e mãe ou família que tem uma condição financeira melhor tem larga na frente para poder levar essa criança a ser estimulada. Mas não quer dizer que uma pessoa que por ter condição financeira melhor estimule seus filhos. Hoje a gente vê essa geração Z, agora alfa, que são essas crianças que nasceram a partir de 2010 para cá, o excesso de tecnologia, o excesso de confinamento, o antissocial. O autismo já é uma característica de condição de antissocial, não querer estar perto das pessoas, não é uma verdade. O autista muitas vezes ele quer estar perto das pessoas, mas ele não encontra ferramentas internas e externas que promovam isso acontecer. Então fica essa dica. O autista não é antissocial, faltam ferramentas. Essas ferramentas são apresentadas pelos estímulos. Então, quando a gente fala que o teto, muitas vezes, imposto pelo autismo, está no pai, na mãe, a gente precisa nos rever. Então, se a gente coloca como condição financeira uma situação que é imperativa de acontecer, não tenho dinheiro, por isso que meu filho, minha filha não é estimulado. Olha, gente, a gente se divertia bastante quando a gente era criança, sabe por quê? Porque não tinha internet. A gente conseguia se divertir. Pode perceber, hoje o diagnóstico, claro, é muito melhor. Hoje a gente consegue diagnosticar crianças autistas muito mais rápido que antigamente. Mas quantas crianças, hoje adultos, autistas, passaram por toda essa fase sem saber que era autista e foram estimulados? Então, o fato de saber agora que existe o autismo não quer dizer que eu não consiga estimular. Claro que talvez seja um pouco diferente do seu filho ou da sua filha que não é autista, mas o estímulo precisa acontecer, porque se você também não se estimular, você avançar adiante, talvez você imponha um teto muito baixo para que seu filho só alcance até aqui. Quando eu falo sobre esse tipo de limite, é preciso deixar claro que, à medida que os pais buscam conhecimento, não quer dizer faculdade, buscam conhecimento e informação sobre o autismo, vocês elevam esse teto, fazendo com que seu filho possa chegar cada vez mais alto. Então, o fato do seu filho estar na escola, isso realmente favorece em questões de estímulos, mas em um determinado momento ele pode deparar com o seu teto baixo. Então, você, pai e mãe de criança, jovem, adulto, autista, perceba que o limite muitas vezes está sendo imposto por você.
Não querer aceitar a condição autista é uma coisa que força o teto para baixo. Você não querer que seu filho fique perto dos seus parentes, você está limitando a pessoa autista. Ah, meu filho não vai fazer escola. Ah, não encontrei escola para ele. Ah, mas o meu filho, ele não fala, então por isso que eu prefiro que ele fique em casa. Quanto mais você, de repente, impõe um teto cada vez mais baixo, a criança, o jovem autista, não consegue chegar. Quanto à terapia, gente, nós gostaríamos que tivesse terapias e terapeutas, psicoterapeutas e toda essa abrangência para todo mundo. O SUS deveria amparar, mas amparar você também, pai e mãe. Mas quando você fala de limite, o céu é o limite. O céu é o limite. Seja o primeiro terapeuta do seu filho, da sua filha. Você, sim, você seja o primeiro terapeuta da sua filha. Não fica parado no tempo imaginando o que você fez de errado, o que você fez, ou fique pensando, nossa, deixei de dar tantos estímulos. Pare de pensar no passado e comece a olhar para frente, porque os anos vão passando e quanto mais tempo eu levo para tomar uma decisão sobre a condição autista dos meus filhos, eu o prejudico. E qual seria o limite do autista? Não sabemos, tá? Temos crianças e jovens adultos que ficaram extremamente dependentes. A condição autista acabou favorecendo a dependência dos pais e a severidade das comorbidades. Mas jovens e adultos, inclusive com muitas comorbidades, conseguiram chegar em situações excepcionais. Então, mas eu não posso olhar simplesmente aquele que está lá sem nenhuma, aquele excepcional, aquele autista excepcional. Eu preciso entender a realidade em que eu estou vivendo. Então, a gente não pode ficar imaginando, ah, todo autista é inteligente, todo autista é gênio. Não é assim que funciona, porque nós, normotípicos, também nem todos são gênios, nem todos também vão ficar independentes. Então, te fiz refletir sobre isso. Vamos conversar depois num outro podcast. Manda pra gente, conversa com a gente, entra no nosso grupo de Facebook. Nós temos um grupo no Facebook, vai lá, joga suas perguntas. Ah, a gente podia conversar sobre isso. Tudo bem? Esse é o podcast Meu Mundo Autista e esse é o Alexandre Soledade. É a informação que vence o preconceito.